toa, porque eu louvo a Deus, amado. Deus não esconde o erro de ninguém. Deus não escondeu na Bíblia o erro de ninguém. Os erros que estão ali colocados, que foram ali escritos, são para nosso exemplo, para que nós não caiamos, para que nós não façamos as mesmas coisas. Vamos pegar então a vida de um homem, para podermos estudá-la um pouco, para podermos dissecar um pouco sobre isso. E ninguém melhor do que imaturamente, frágil espiritualmente, do que Sansão. Vamos falar um pouco sobre Sansão nessa noite. Diga para o seu vizinho assim: hoje tu vai aprender, fala para ele, sobre a imaturidade espiritual de Sansão. Fala para ele, preste atenção nisso. É para você. Amém. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16, versículo 20. Juízes capítulo 16, versículo 20, lá no Velho Testamento. Sétimo livro. Juízes capítulo 7, capítulo 16, versículo 20. É bem facinho de achar, né? Isso aí não tem errado. Todos acharam? Amém? Amém. Quem não achou, diz escola dominical. Então vamos lá. Vamos esperar. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Juízes capítulo 16, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vou ler novamente. E disse ela: o filisteu vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Curva a sua fronte, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos te bendizer, te glorificar, porque assim como Sansão, meu Pai, nós também somos tão imaturos sem a tua presença, e nós queremos aprender um pouco mais de ti, para que nós não caiamos nos erros que Sansão cometeu. Senhor Deus, tu bem sabes, nós temos crescido, o Senhor tem abençoado esse ministério, o Senhor tem prosperado essa igreja, mas Pai, sem a tua presença, se tu não falares conosco, nós vamos voltar, Senhor, a tudo que éramos antes. E pedimos encarecidamente que o teu Santo Espírito tenha liberdade para usar os lábios do mensageiro e nos alimentar, meu Pai. Tu conheces as nossas necessidades, fala conosco essa noite, que o coração de cada um que nos ouve esteja, Senhor, como uma terra fértil para ouvir a tua palavra. Faz de nós não apenas praticantes, não apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Amado, todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão. Eu já até ministrei algumas vezes, acho que uma vez ou duas vezes na história do nosso ministério, sobre a vida de Sansão. A gente tem muita coisa para aprender, porque Sansão foi um homem extraordinário em alguns aspectos e muito falho em outros aspectos. Ninguém é 100%, ninguém consegue ser bom em todas as áreas. Vai ter área que você vai ser muito bom, mas tem área que você é falho. Diga para o seu vizinho assim: olha, infelizmente você não é 100%. Fala para ele. Amém? Você é ser humano. Todos nós temos áreas que somos muito bons, somos muito fortes, mas tem áreas da nossa vida que nós somos falhos, nós somos fracos. São as debilidades, são as áreas em que nós precisamos tratar. E é nessas áreas, exatamente nas áreas que você é fraco, que Deus quer te fortalecer, que o Espírito Santo quer te ensinar. É essa área que Deus essa noite quer tratar na tua vida. E a área que nós queremos especificamente falar é a área da imaturidade espiritual. Sansão era um homem forte, abençoado pelo Espírito Santo nessa área. Era um juiz de Israel, era aquele que estava à frente. Israel não tinha rei,
Israel tinha homens que Deus levantava, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens, e esses homens eram então capacitados extraordinariamente pelo Espírito Santo para poder julgar as causas do povo. E Sansão estava era um desses que foram chamados. E a Bíblia diz que Sansão, o Espírito Santo vinha sobre ele e colocava uma força, uma virilidade no seu físico muito grande, a ponto dele matar 1000 filisteus sozinho. Mas Sansão, em outras áreas, mesmo tendo o Espírito Santo, Sansão cometia muitas falhas. E Sansão se envolveu, era casado, sua esposa foi queimada viva pelos filisteus, e Sansão então vai se envolver com prostitutas. Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Diga, Dalila. Dalila. Dalila, anote aí na sua Bíblia, quer dizer duas coisas. Tem vergonha de anotar? Pode anotar na sua Bíblia aí. Pode orar para o Senhor e dizer: o Senhor foi esse pastor que mandou anotar. Ele não vai ligar não, mano. Você vai saber, você vai aprender. A gente não pode nem tocar na Bíblia para isso. Pegar minha Bíblia, tu vai ver, está todo escrito. É para a gente poder aprender e rascunhar ali, aprender. Dalila quer dizer devotada. É aquela pessoa que se dedica com devoção. Dalila tinha uma característica, ela se doava. Dalila era devotada, ela se entregava mesmo. Mas, em contrapartida, Dalila também quer dizer informante. Sansão tinha se envolvido com uma mulher que tinha algumas características muito ruins. Dalila quer dizer informante. E Sansão foi se envolvendo, foi apaixonando-se por aquela mulher. Nós falamos numa mensagem passada, não vou entrar nesse viés, mas nós falamos sobre paixão, né? Entramos alguma coisa sobre isso. Mas Sansão foi se amarrando emocionalmente com aquela mulher, e ele, quando menos esperou, dando brecha, ele vai sofrer algumas consequências. E eu quero estudar com você um pouco isso. Primeiro, porque Sansão não consultou a Deus. Sansão não perguntou a Deus se Dalila era para ele. Sansão foi entrando pela pura emoção, por uma simples paixão, foi se deixando dominar. E o interessante é que Sansão tinha muitos talentos. Sansão era um homem talentosíssimo na presença do Senhor, mas era um homem que estava disposto inconsequentemente a viver experiências. E quantas pessoas estão na igreja, estão muito talentosas, quantas pessoas estão lá fora, são talentosíssimas, mas são pessoas que não se preocupam com as consequências. São pessoas que não se preocupam em se agrada a Deus ou não. São pessoas que buscam simplesmente viver um dia após o outro, fazendo aquilo que lhe vem ao coração, e não estão preocupadas com as consequências. Sansão era desse tipo. Sansão era um homem impulsivo. Quando ele olhava aquela mulher, ele desejava, ele não pensava se aquilo agradava a Deus ou não. Ele não pensava se as suas ações iriam entristecer o Espírito Santo. Ele simplesmente fazia, para depois pensar. Algumas pessoas são assim. Elas são impulsivas. Elas fazem aquilo que querem fazer. Conhecem a palavra, conhecem a lei de Deus, conhecem os mandamentos do Senhor, mas ainda assim são extremamente dominadas pela sua carne. Amado, eu não quero que você coloque a culpa em Satanás naquilo que você quer fazer. Você deve ter a capacidade e o caráter de dizer: eu, quando erro, muitas vezes erro porque quis errar. Verdade. Porque às vezes nós jogamos a culpa em Satanás daquilo que ele não fez. Você tem a culpa de muita coisa que você caiu. Na vida, as escolhas quem fazemos somos nós. Amém. Ah, mas foi o diabo. Não foi não, foi você. Você que escolheu isso. Você que fez assim. E Sansão, embora fosse um homem de muitos talentos, Sansão não ligava para nada, para as consequências. Ah, não tem nada a ver não. Essa palavra está muito famosa no nosso meio. É verdade. Isso não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver não. Nós saímos da religiosidade, do fanatismo religioso, e entramos no espírito maligno do não tem nada a ver. Você vai fazer isso? Não, isso não tem nada a ver não, mano. Não tem nada a ver. Não, isso aqui também não tem nada a ver não. Hoje os crentes têm uma porção de crentes que não tem nada a ver para o inferno. Sabe por quê? Porque não se preocupam com aquilo que Deus acha.
Sansão era uma pessoa que estava exatamente nesse espírito que é hoje contemporâneo. É o espírito do não tem nada a ver. Pode tudo, faço tudo, não importa as consequências. E amado, uma hora nós vamos colher o fruto daquilo que plantamos. Sansão não se preocupava, mas esse caminho que ele estava tomando, estava trilhando, era um caminho que parecia bem para ele, que parecia bom para ele, mas o final seria um caminho que o levaria à morte. Como diz a Bíblia, há caminhos que o homem parece ser bom, mas seu final são caminhos de morte. Aleluia. Diga para o seu vizinho assim: nem tudo que reluz na sua vida é ouro. Diga isso para ele, mano. Aleluia. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Precisamos pensar nas coisas que acontecem nos nossos dias. Precisamos de noite tirarmos pelo menos 5 minutos e raciocinarmos. E até mesmo racionalizar aquilo que aconteceu. Eu preciso trazer para a razão, eu preciso pensar sobre as minhas atitudes. Eu preciso ser coerente com os meus pensamentos. Eu preciso ajustar o que aconteceu, como é que foi o meu dia, como é que eu me comportei como homem de Deus, como é que eu me comportei com a minha família, como é que eu me comportei com os meus filhos, como é que eu fui na igreja, quanto tempo eu busquei o Senhor. Nós precisamos fazer com que a nossa inteligência espiritual seja desenvolvida. Aleluia. Diga para o seu vizinho: existe uma inteligência espiritual em você. Diga isso para ele. Amém. Glórias a ti. Você precisa pensar, e pensar de forma espiritual. Entenda bem, eu não estou dizendo hoje aqui sobre os teus talentos secundários. Não estou falando sobre a sua capacidade. Ah, pastor, o senhor está falando sobre inteligência porque eu sou formado em direito, porque eu sou médico. Isso não é nada disso, irmão. Você pode ser muito bom na cadeira que você fez, mas pode ser um péssimo gestor da sua vida. Um péssimo gestor da sua área espiritual, que não sabe cuidar nem de si mesmo, nem daqueles que Deus espiritualmente confiou a você. Sansão era assim, era um homem impossível e de uma incapacidade espiritual muito grande. Na área de gestão, ele não se preocupava, ele não pensava. Quando ele vai pensar sobre o assunto, amado, vai ter sido muito tarde. Muitas vezes acontece isso com a gente também. Nós não pensamos, nós não utilizamos a inteligência espiritual que Deus nos deu. E quando nós paramos para poder raciocinar um pouco, as consequências já estão batendo a porta. É verdade. E quando a consequência chega, não tem como se livrar. A inteligência espiritual precisa ser desenvolvida por nós. O cristão outrora era conhecido como uma pessoa inculta, indouto, iletrado. Sabe por quê? Porque crente não lia a Bíblia. Sabe por quê? Porque crente não procurava saber das notícias. Sabe por quê? Porque o cristão, ele não tinha o hábito de buscar ao Senhor, de meditar sobre aquilo que ele estava lendo, sobre aquilo que ele estava recebendo. Eu sempre digo aqui, amado, pega tudo aquilo que eu ensino, leva para sua casa, compra o CD, compara com a Bíblia, vê se eu estou pregando o que é certo. Faça como a igreja de Beré. Eu não tenho medo de falar isso não, porque eu sei o que eu prego. Mas tem pessoa que qualquer balá ilude ela. Tem pessoas que qualquer palavrinha que é lançada na sua vida, desde que seja uma palavra que agrade o seu coração, aquilo vem de Deus, e nem sempre vem de Deus. Tem hora, amado, que o mel vem de Deus, mas tem hora que o jiló também vem. Fala para o seu vizinho assim: acostume-se a comer o jiló celeste. Fala para ele, amado. Se vem com o MRC, amado, vai se acostumando, amém, amado? Quem é membro desse ministério sabe que de vez em quando, quase sempre come um gilózinho. Faz parte da vida. Quem tem crescido com o giló celeste que a gente lança aqui, levanta a mão. É verdade ou não é? De vez em quando vem o mel, mas a gente manda um gilózinho também, que é para não ficar sempre a mesma coisa, né? Mas é no giló que a gente cresce. Amém, Jesus. É com isso, é com essas coisas que Deus nos faz em crescermos. Sabe por quê, mano? Se você não aprender a utilizar a tua inteligência espiritual, qualquer coisa vai te iludir. E o cristão, qualquer batição de pé, ilude ele. Porque ele não conhece a palavra. Porque ele não estuda. Porque ele não desenvolve. Aí quando passa determinadas situações, ele não sabe como agir. Aí sabe onde vai? Vai atrás do diácono Pipoca. Vai atrás da irmã 220. Vai atrás da irmã Mariazinha do Fogo. Não é verdade? Vai atrás da Selminha queimadinha. Não é verdade? Do Davi Carecão. É assim vai. Amados,
Não que você não deva. A Bíblia diz: comuniquei as vossas necessidades uns aos outros, orei pelos outros, uns pelos outros, para que sareis. Amém. Mas você precisa ter uma maturidade espiritual. Sansão era um homem imaturo espiritualmente. E amado, preste atenção nisso. Imaturidade espiritual, se você tiver, até mesmo a vitória que Deus tem para você, ela se torna perigosa na tua mão. Porque o crente maturo, ele transforma a bênção em maldição. Pastor, como é que é isso? Não pode acontecer. Pode. Pode sim. Você tem o poder de transformar a bênção que Deus te dá em maldição na tua vida. Ah, mas se a bênção de Deus não vira maldição, vira. Quantas pessoas oram por um casamento? É bênção de Deus, sim ou não, amado? Não é verdade ou não é? Amém ou não amém? Amém. Aí quando casa, larga a igreja. Aquilo que era bênção virou o que na mão da pessoa? Tudo que me afasta de Deus é maldição. Concorda comigo, sim ou não, amado? É questão, usa a tua inteligência espiritual. A pessoa está a pé, pede para Deus o carro, Deus dá um carro. Pediu a Deus uma bênção, Deus abençoou. Aí nos dias de culto ela vai fazer compra. Tem irmão que só resolve os problemas na hora do culto. Pergunta para o seu vizinho: você é um desses? Você que está me ouvindo, você é um desses? Só na hora da igreja que a pessoa tem as coisas para resolver. Aí depois vem com aquele blá 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 para ouvir o pastor. Pastor, não vi porque eu tive que... Lá em casa estava sem compra de Samar. Eu fico pensando: será que ele ia morrer de hoje para amanhã? Não dava para comer o miojo? Vim buscar o Senhor. Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí a pessoa recebe o carro no domingo. Pastor, já não faz sol no Rio, já tem mais de 30 dias. O senhor sabe o que é isso? Uma folga por mês. Meu único domingo que eu estou em casa, pastor, o senhor vai julgar eu ir para a igreja, vai julgar eu ir para a praia? Não, mano. Você faz na sua vida o que você quiser. Mas eu entendo que o domingo para nós é o dia do Senhor. Amém. Se o meu domingo for o dia que, o meu único dia de folga, estarei na casa do Senhor. Amém. Porque existem prioridades na nossa vida. Quem lembra da mensagem que nós pregamos sobre isso? Verdade. Lembra a mensagem? Se você ainda não viu e não comprou, compre. A mensagem chama Cada Coisa no Seu Lugar. Existem coisas, cada coisa deve ocupar o seu espaço. Mas nós não desenvolvemos. E aí a imaturidade, você vai começar a conhecer alguns cristãos pela sua maturidade. Olha, o crente maduro, se ele vai adiar, quando ele fica soberbo. Sabia disso? Começa a se achar melhor do que os outros. Se ela é obreira, se ela é diaconisa, nós já tivemos caso aqui na igreja. Enquanto era membro, era uma bênção. Mas recebeu um carguinho de comissão pequenininho, nem tão expressivo, a pessoa já se ensoberbece e começa a se achar melhor do que as outras. O que é isso? Isso é imaturidade espiritual. Aquilo que serviria para crescimento dessa pessoa vai levar ela à queda. E é isso que eu quero tratar essa noite, porque se nós não tivermos maturidade espiritual, Deus não tem como confiar em nós as coisas, amado. Você precisa ser uma pessoa madura espiritualmente. Deus precisa olhar para você e entender que dê a Ele você o que Ele tiver prometido, você não vai se corromper. Tem muitos cristãos que Deus não tira da prova, que Deus não abençoa porque ainda continua sendo um cristão criança, um imaturo na fé. Fala para o seu vizinho: Deus está te amadurecendo para poder te abençoar. Diga para ele isso. Aleluia, amém? Você precisa se amadurecer espiritualmente. Você está entendendo isso, amado? Sim ou não? Oh, glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga: eu estou crescendo em nome de Jesus, declara. É isso. Aí alguns irmãos ficam na prova. Alguns irmãos não crescem. As coisas não andam. Será que é porque Deus não quer abençoar? Será que é porque Deus não quer fazer crescer? Não é, amado. É porque Deus sabe que você ainda não está pronto para poder ser abençoado por completo. Aí você fica vivendo de migalhas. E alguns se acostumam com as migalhas. Existem duas posições no reino que você pode ocupar. Um é ficar como um crente imaturo, comendo as migalhas que caem da mesa. Outro, amado, é como um filho maduro, sentar-se à mesa e comer daquilo de melhor que Deus tem para ti. Aleluia.
Qual lugar você quer ocupar? Você quer continuar comendo migalha? Ou você quer sentar na mesa e se fartar de tudo de melhor que Deus tem para você? Você precisa amadurecer. E amadurecer o seu lado espiritual. Bom, Sansão, ele se envolveu com Dalila. E a Bíblia diz que Sansão errou porque Dalila era uma mulher que não tinha vida com Deus. Dalila era uma mulher descompromissada com as coisas de Deus, até porque ela servia a um Deus chamado Dagon. Era um Deus metade homem e metade peixe. Era um Deus dos filisteus. Dalila era devota de Dagon. Sansão se envolveu com essa mulher. Sansão construiu a sua casa não na rocha, construiu na areia. Sansão não se preocupou com aquilo que Deus achava. Sansão foi fazendo tudo da maneira que ele achava que seria certo. Sansão não usou a sua inteligência espiritual. Sansão não ousou crescer na sua maturidade espiritual. Simplesmente ele foi levando a vida, como diz aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim, nós condenamos essas músicas, mas é muitas vezes assim que você vê um crente viver. Um crente inconsequente, uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não usa aquilo que Deus deu, que não usa o seu entendimento, que não usa o seu intelecto, que não ora, que não para pensar sobre aquilo que está agindo, sobre a reflexão, sobre aquilo que vai acontecer de acordo com aquilo que está plantando. Não, é uma pessoa inconsequente. Essa pessoa que não pensa nas suas ações, ela está construindo a sua casa na areia. A pessoa que não busca o Senhor para saber o que tem que fazer, a pessoa que não busca Deus para saber as ações que tem que tomar, ela simplesmente está negligenciando os ensinos do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que escuta e não pratica, Jesus compara um tipo de pessoa. A Bíblia também diz que aquele que escuta e pratica, Jesus compara um outro tipo de pessoa. Eu quero te mostrar isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Se você é da pessoa, Mateus 7, 24, se você é o tipo de pessoa que não pergunta a Deus das suas decisões, que você faz aquilo que acha melhor, se você é uma pessoa que faz para depois conversar com Deus, você é o tipo de pessoa que a Bíblia diz aqui. Mas se você é aquele que tem para um preço esperando no Senhor, Deus compara você a alguém também. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos ler bem rapidinho. Mateus 7, 24. Crente tem unção, ele não consulta a Deus. Pessoa que não tem unção não liga para aquilo que Deus pensa. O homem sem unção, o cristão que não anda na unção que Deus tem derramado, amado, esse é o tempo da unção. Esse é o tempo que Deus está levantando pessoas. Mateus 7, 24. A pessoa que não está buscando essa unção, para ela pouco importa. Para ela pouco custa tomar as ações que tem que tomar. Sabe por quê? Porque é uma inconsequente. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler de novo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. O que é as minhas palavras? Como é que Jesus fala com a gente hoje? Através da palavra, da mensagem, através da Bíblia, através do louvor. É assim que Deus fala com a gente no seu homem interior. Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala contigo aqui dentro. A intuição, o teu homem interior, o teu caráter, sabe, a tua consciência, o Espírito Santo vai falar ali. Aí a Bíblia diz assim: todo, pois, aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Escutar sem praticar não adianta nada. É verdade. Ai, pastor, eu gosto tanto da tua mensagem, eu fico pensando, será que você pratica as mensagens? Tem uma porção de gente que gosta de Silas Malafaia, só deve estar tudo no inferno. Que gostou do Benihim, que eu sou nada. Diante da envergadura desses homens, a gente é nada. Mas gostou de tanta gente boa, passou aí dos irmãos Wesley, que gostou do English Word, aquele homem que foi muito bom, que gostou da madame, não sei o que, eu esqueci o nome dela agora também, que foi muito boa. Todos os grandes profetas que a gente viu passar aí, e o que adiantou? Não cumpriram. A Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu lá
E correram os e assopraram os e combateram aquela casa. E não caiu. Por que, igreja? Porque estava edificada sobre a Rocha. Não caiu porque estava edificada sobre a Rocha. Agora vem o outro. E aquele que ouve estas minhas palavras, todos dois ouviram, amém? Amém ou não amém? Amém. Aquele que pratica, aquele que não pratica também escuta. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram a casa, e caiu. E foi o quê? E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Preste atenção em mim, olha para mim agora, amado. Você tem duas opções. Se você está escutando, você pode praticar ou não. Isso aí é a escolha sua. Você pode ser fiel ao Senhor ou não. Você pode ser uma pessoa que busca Deus ou não. Isso vai trazer consequências sobre a tua vida. Não adianta você ignorar as palavras. Não adianta você ignorar. Porque quanto mais você ignora, mais consequências ruins acontecem na tua vida. Sansão era um homem que não estava obedecendo aos mandamentos do Senhor. Sansão era um homem que já era, às vezes, usado por Deus. Amado, preste atenção nisso. Eu escutei um homem falar e ri muito quando ele disse isso. Alguns irmãos dizem assim: não, mas eu sou muito usado por Deus, pastor, o senhor não me conhece. Terra, fogo, água e enxofre. Pastor, o senhor não me conhece, eu sou usado. Amém por isso. Glória a Deus. Pastor, eu sou do mistério dos rios para lá para frente, dos rios para lá para trás, rios para o lado. Pastor, eu sou fogo puro igual. Amém. Mas será que você tem compromisso com aquilo que Deus fala contigo? Sansão também era usado por Deus. De uma vez só, um dia só, matou mais de 1000 filisteus. A Bíblia diz que Sansão era um homem usadíssimo pelo Espírito Santo, mas era um homem desobediente às leis de Deus. Não adianta você fazer e não cumprir. A Bíblia fala, quando Deus usou aquela mula para salvar, para poder falar com Balaão, eu escutei um irmão dizer assim: Deus usou a mula para falar com Balaão, mas não salvou a mula morreu. Eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, gente. Tem muita gente que é usado, mas não quer dizer também que está com essa corda toda diante de Deus, não, mas Deus usa qualquer um para falar com a gente. Deus pode usar até um bêbado, amém ou não amém? Deus é poderoso, Ele pode usar quem quer, Ele pode usar mim, Ele pode usar você, Ele pode usar quem quiser, mas isso não é importante. O importante é a vida da pessoa com Deus, é se ela é obediente ou não. Sansão era muito usado por Deus, mas Sansão não tinha frutos do Espírito Santo. Sansão não era obediente. A casa de Sansão, em vez de ser firmada sobre a rocha, ela foi firmada sobre a areia, e a casa dele vai cair. Diga para o seu vizinho assim: ainda dá tempo de tu botar tua casa na rocha. Fala para ele, irmão. Aleluia. Vamos comigo lá em Juízes. Vem comigo lá em Juízes, eu quero te mostrar alguma coisa. Lá em Juízes capítulo 16. Lá no Juízes capítulo 16, no verso 6. Juízes capítulo 16, no verso 6, versículo 6 de Juízes, capítulo 16. Se você for esperto, tu já deixou marcado aí Juízes, né? Diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Declaro, pois, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te afligir. Amém. Mas vamos voltar mais 2 versículos. Mais um versículo só. Vamos ler o 5 que eu quero te mostrar. Está também no 5. Versículo 5. Nós lemos o 6. Dalila perguntando para Sansão aonde está a força dele. Mas olha o versículo 5, que é a base do que eu quero dizer para você. Diz o versículo 5 assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha bem,
Aleluia. Os filisteus queriam pegar Sansão. Os filisteus tinham um sonho: destruir a vida daquele homem. Mas eles não tinham como tocar em Sansão, porque Sansão era um homem forte. Eles sabiam que não dava para tocar em Sansão. Então eles vão até Dalila, porque Dalila era uma mulher que não se preocupava muito com o conteúdo. O importante dela era a aparência. Dalila, ela vivia de aparência. Dalila queria dinheiro, money. Não são todas as mulheres, mas tem umas mulheres aí que eu vou te falar um negócio: gosta de dinheiro, é verdade ou não é? A mulher já custa caro sendo uma bênção. Você já imaginou uma Dalila dessa da vida? A mulher gostava de dinheiro. Os caras foram lá, os filisteus disseram para ela assim: nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. Eram 5 príncipes, cada um ia dar 1.100. Totalizavam 5.500 moedas de prata pela vida de Sansão. Dalila não pensou 2 vezes. É muito dinheiro, conquisto vários Sansão com esse dinheiro. Dalila falou: vou dar um pé nesse cabra e vou abraçar esse dinheiro, que a minha aposentadoria está certa. Amado, se você não encontrar a pessoa certa, por isso eu estou te falando, não se vende por qualquer coisa bonita não, hein? As aparências enganam. A aparência, não se preocupe com a aparência, se preocupe com o conteúdo. Porque, amado, a aparência é uma coisa, depois que tu leva para casa. E vou te falar uma coisa, irmã, jovenzinha que está aqui: uma vida toda é muito tempo. Depois que tu coloca dentro de casa, amado, e a pessoa mostra que é Dalila, uma mulher bandida, ou é um Dalilo, porque tem os Dalilo também da vida, é verdade ou não é, mulheres? Tem muito homem Dalilo também. Tem muita Dalila e tem muito Dalilo. Depois que tu leva para casa, mano, casou, botou um anelzinho, botou aliança no dedo, para consertar depois é um problema muito sério. Sansão estava assim, amarrado na mulher, e na mulher errada. E aí os filisteus não tinham como encostar dele. Aí os filisteus, preste atenção nisso, os filisteus foram lá e persuadiram Dalila, dizendo: olha só, nós te daremos 1.100 moedas de prata cada um, para você poder nos entregar a Sansão. Aí Dalila vai e começa a perguntar para Sansão: Sansão, onde é que está a tua força? Sansão, me declara onde é que está a tua força. Aí Sansão diz para ela: olha, se pegarem 7 vigas, né? 7 coisas de vinho. Eu esqueci agora o negócio. Se pegarem aquela coisa que faz o bambu, eu esqueci agora o nome do negócio, mas era verde. Se pegar 7 negócios daquele, me amarrar com aquilo, pronto, minha força acabou. Dalila foi lá, escondeu os filisteus dentro de um quarto na casa dela, disse: vamos fazer o teste. Falou: Sansão, os filisteus estão aí. Ele se levantou, estava dormindo, foi lá e arrebentou. Aí Dalila falou assim: puxa, Sansão. E o inimigo estava dentro do quarto dela, esperando a hora de atacar Sansão. Aí Dalila falou: Sansão, tu mentiu para mim. A tua força não está nada disso, Sansão. Onde é que está a tua força, Sansão? Sansão disse: olha, Dalila, se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas. Sansão estava brincando com as coisas de Deus. Se me amarrarem com cordas que nunca foram usadas, também eu perco minhas forças. Dalila foi e pediu cordas para os filisteus, e foram lá de noite. Sansão dormindo, ela amarrou o Sansão. Os filisteus não tinham medo de tocar no Sansão. Os filisteus não tocavam no Sansão, somente Dalila, porque Sansão ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Então eles tinham medo, eles não tocavam nele. Foram lá, amarraram o Sansão. Dalila então disse: Sansão, os filisteus estão aí. Ele acorda, arrebenta aquela corda como quem arrebenta nada. Aí Dalila fica muito chateada e mais uma vez vai perguntar, ele vai dizer: Sansão, você mentiu para mim de novo, Sansão. Aí Sansão diz: olha, Dalila, se fizerem 7 tranças no meu cabelo, se amarrarem o meu cabelo, fizerem 7 tranças, Dalila, eu perco minhas forças. Dalila fez aquilo, pegou a cabeça dele, prendeu o cabelo dele. Quando Sansão, os filisteus estão aí, outra noite, Sansão se levantou novamente e conseguiu soltar. Dalila ficou muito chateada, os filisteus também muito chateados. Pois bem, tudo isso que eu contei até aqui é para dizer para você que os filisteus não podiam pegar na vida de Sansão. Eles tinham medo de Sansão. Os filisteus usaram Dalila. E quem era mais próximo da vida de Sansão? Era quem? Era Dalila. Então o inimigo vai usar quem? Quem está mais próximo de você.
Fala para o seu vizinho assim, o inimigo vai usar quem está mais próximo de você para te esfriar. Fala para ele isso. Aleluia! Amado, preste atenção nisso, porque isso derruba muito crente. Tem muitas pessoas desviadas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que pararam de vir para a igreja, que abandonaram a fé, porque foram atacadas pelas pessoas mais perto. Olha, amado, Sansão não era uma pessoa boba, mas o Sansão não atentou pela sua falta de inteligência espiritual, que Satanás, que os filisteus iriam usar as pessoas que estavam mais perto dele. Dali ele estava sendo usado por Satanás para poder atingir aquele homem. E assim também na tua vida espiritual, amado. Satanás não vai usar quem está longe, não, ele vai usar quem está mais próximo de você. Ele vai usar as pessoas para falar para você, ele vai usar as pessoas para atacar você, ele vai usar as pessoas para te desanimar, porque Satanás sabe que ele não pode tocar em você. Mas como ele não pode tocar em você, ele vai procurar usar aqueles que estão ao teu redor. Ele vai procurar levantar pessoas que te magoem, pessoas que levantem palavras de derrota para você, pessoas que sejam usadas por ele para poder parar a sua fé. Mas essa noite eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ele está na tua vida. Não permita que essas palavras entrem no teu coração. Essa pessoa está sendo usada pelo capeta, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Deus essa noite vai fortalecer você, e essas palavras não ficarão no teu coração. Aleluia! Glória! Aleluia! Não deixe entrar no teu coração. Amém. Amém, Senhor. Satanás vai usar até mesmo as pessoas dentro da igreja. Pastor, como é que pode isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja. No teu momento de fragilidade, Satanás usa as pessoas dentro da igreja. Aí quando você começa a ficar fraco na fé, as pessoas começam a te mostrar os defeitos. Olha aquele irmãozinho, já viu? Aí Satanás usa teu irmão, usa uma irmã, vai para você assim, aquela diaconisa ali olhou para você de cara feia. Olha aquele irmãozinho ali, começa a mostrar o defeito de um de outro. Amado, se você for procurar defeito dentro da igreja, você vai achar. Por quê? Porque aqui é o local que a gente usa para poder restaurar as pessoas. Aqui só entra gente com defeito, amado. Os perfeitos, Deus manda tudo para o céu, amém, irmão? Os imperfeitos, vem tudo para o MRC. Amado, me perdoe, você é uma bênção, mas eu estou falando de mim. Não leve o que eu estou falando para você não, mas olha, eu vejo isso aqui como um depósito de problemas. Deus traz tudo para cá, tudo para o MRC. Vem de caminhão, você vê aquele negócio de para o aterro? Aqui é um aterro espiritual, mano. O Senhor tem vindo com um caminhão, nós batizamos 17, já tem mais novo, ele vem com o caminhão para... Vai jogando tudo aqui dentro, segura, filho. Se você vier para o MRC para procurar defeito, você vai achar, mano. Se você quiser um motivo para sair da igreja, você vai achar, sabe por quê? Porque aqui é o local dos doentes, é aqui que Jesus cura, é aqui que Jesus transforma, é aqui que Deus toca nas pessoas, e é aqui que Ele opera no milagre, é aqui que Jesus traz para operar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vem tudo para cá, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aplauda o Senhor, fala, Jesus manda tudo para cá, fala para Ele. Manda todo mundo para cá. Amém? Aleluia, a pastora lembrou um negócio que é certo. Domingo de manhã. Domingo de manhã, até na hora do ensaio da lavação, Jesus para o caminhão e joga aqui dentro. Na hora da lavação, todo mundo envolvido na lavação, meu Deus. Uma correria tremenda, amado. Passou um casal aqui que passou por essa igreja, passou pela outra igreja, foi passando por tudo quanto é igreja. Pararam numa igreja, mas voltaram. A mulher olhou o esposo que nem crente já disse assim, não, eu quero ir lá naquela que a gente passou. Amém. Vamos voltar lá, amado. Voltaram de novo aqui. Na hora da lavação, entraram aqui. Como Jesus nunca manda nada fácil, o problema deles era um problema pouco. O filho estava com coqueluche no CTI, morrendo. É só assim que vem aqui, ó. Só para coisa boa. Eu louvo a Deus por isso. Amém, Jesus. Obrigado. Parou aqui, meus bons obreiros que aqui estavam oraram. Depois me apresentaram uma pessoa. Nós lançamos uma palavra de vitória. A pessoa saiu daqui alegre. Mora em Santíssimo. No culto à noite, voltou de novo aqui para escutar o culto, veio aqui à frente, ajoelharam no final, depois no apelo, com a mesma roupa, foram para o hospital, do hospital voltaram para cá. Na segunda-feira,
nós ligamos para lá, porque não adianta só a pessoa vir, nós temos que cuidar, É verdade. nós temos que nos preocupar. Se Jesus colocar alguém para você cuidar, cuide. Não fica nessa meia água não. Se é para ser água raiz, nem seja usado. Aí nós ligamos na segunda-feira, na fé, irmã, na fé. Falei, irmã, e aí, Pai do Senhor, que é o pastor, como é que está o neném? Pastor, olha, vamos desentubar ele. Parabéns. Depois, quando falamos, e aí, irmão, como é que está? Pastor, então desentubaram. Ele está menos fraquinho do que estava antes. Os médicos disseram que se desentubasse agora, fosse parar, ia morrer. Falei, amém, irmã. Isso é o sinal que a gente estava esperando. Jesus está operando. Hoje nós ligamos de novo, para não nos tornar cansativos. O neném com coqueluche, CTI, já 2 meses de idade, já ele preso no CTI. E o médico disse que uma coqueluche num adulto, eu não entendo. Diz que é mais fácil de curar, mas numa criança daquela, com a imunidade que ela tem, quase zero, é fatal. E ele pegou um tipo que eu não sei o que, eu sei que era... Hã? Raríssimo. É, raríssimo, e que o troço era bravo, amado. O diabo quando veio para matar. Amado, digamos hoje, falei assim, e aí, irmã, conta a vitória. Ele disse, pastor, meu filho saiu do CTI. Falou, e nesse momento que o senhor está me ligando, ele está sendo transferido para a enfermaria. Falou, eu vou voltar na sua igreja e vou contar que Deus fez um milagre naquele lugar. Você vai ver, agora olhem para os milagres, são incontáveis. Olhem para os milagres que são incontáveis. Aqui não tem esse negócio de estar orando por gripezinha não. A gripezinha a gente compra o remédio na farmácia. Aqui a chapa é quente. Mas é assim que Deus trabalha. Então os irmãos têm que entender que o diabo vai usar quem está mais próximo. Quando chegar para você, vai ficar contando com esse negocinho, mas esse demônio tem que cair por terra. Graças a Deus, nosso ministério se tem muito poucos. Não vai estar falando de que está acusando amado, não importa. Se você não está satisfeito, vem para o meu lugar e faz o que eu faço. Amém. Mas se Deus colocou aí, seja obediente àquilo que o pastor fala. Amém. Não adianta você querer, mas se eu tivesse o lugar do pastor, ora, Deus vem para o meu lugar, porque para mim está tudo fácil. Mas se Deus colocou aí, seja obediente naquilo que Deus fala com você, naquilo que Deus usa os irmãos da igreja, naquilo que Deus usa o profeta para falar com você. Nós temos que aprender isso. E aí você não vigia, e a Bíblia diz que quando nós somos libertos, vou acabar já, amado, peço mais 5 minutinhos. Tem muito tempo aí? Mas, agora o ônibus ficaria, amado, me cortando por causa do tempo que tem que levar lá para botar no vídeo lá na parte. Tudo bem, é mais uma, a pastora sentada ali, o ônibus sentado aqui. Eu já não sei mais o que eu faço, né? Eu nem olho para eles, eu olho lá pro fundo, vou embora. Isso que eu vejo. Fico olhando lá pro fundo, senão a pastora Cristiano. Amado, é assim, amado. Deus usa quem nesse caso, Deus usa os que estão mais perto, né? Mateus capítulo 12, versículo 43. Leia comigo lá, já vou acabar já, amado. Mais 5 minutinhos só. Não dá tempo de eu falar tudo hoje. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Leia comigo. Olha o que acontece aí. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Todos acharam, amém? Amém. Não lê não, olha para mim. Só abre e olha para mim. Todos acharam, amém? Amém. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Amado, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Entenda isso. Não tem oração contrária, não tem palavra contrária, não tem macumba ali, feitiçaria que possa pegar em você. Amém. Enquanto você está no aprisco, enquanto você está forte na fé, enquanto você está uma pessoa com a tua inteligência espiritual a todo vapor, buscando ao Senhor, tendo compromisso com Ele, andando na casa do Senhor, Amém, Senhor. cumprindo as palavras, quando você é um jovem que caminha segundo a palavra de Deus, que tem um compromisso com Deus, que sabe os dias da igreja são dias que eu tenho que estar lá buscando ao Senhor, aquele jovem que não se compromete com as coisas do mundo, que não se deixa levar, como Sansão se deixava levar pelos manjares que o diabo tinha a lhe oferecer, mas quando você é um jovem que
que anda segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca, amado. Eu creio na palavra do Senhor, o diabo não toca e acabou. O exemplo de Sansão é o exemplo mais vivo disso. Enquanto ele estava com o Espírito Santo, os filisteus não tocavam nele. Mas sabe o que acontece? Preste atenção nisso. Eu quero te mostrar isso. Por isso que eu pedi para você abrir. Quando você vem para a igreja, você vem cheio de carrapicho. Amado, carregado de capiroto. Não tem jeito. Todos nós, amado. Eu vim carregado. Eu vim com a mochila cheia de capiroto. Dei trabalho para o Senhor. Dei trabalho. Sabe muito. Sabe os meus, maldição hereditária. Jesus foi tirando tudo. Bom, conclusão. Tu acha que quando o diabo sai da gente, ele desiste? Teu irmão vai ficar de olho grande, mas diga para ele assim, assustado, mas diga para ele, o diabo não desistiu de você não, faço para ele. Ai, pastor, eu tenho medo de falar essa palavra. Não tenha não, ele não pode tocar em você. Eu quero te mostrar pela palavra o que acontece, por que você tem que vigiar. Sansão não vigiava, por isso caiu. Eu quero te mostrar na palavra, olha o que diz aí. E quando o espírito imundo tem saído do carro, não é isso? Não é do carro não? Não. Tem saído do guarda-roupa? Não. Ah, é do homem? Ah, pensei que era do carro. Quando o espírito imundo sai da roupa do cara, e olha, amado, olha pro pastor, eu vou te falar um negócio. Olha para mim, amado, ações do pastor. Amado, foram fazer uma oração, graças a Deus, Jesus. Não pertence aqui. Graças a Deus. Passaram por aqui. Eu tenho que ser fã. Foram lá na casa do irmão e o ventilador do irmão estava com problema. E o ventilador estava. Amado, quando for orar, olharam para o ventilador e diziam: o diabo está rindo de mim. Ele está ali. Eu estou vendo ele. Gente, só precisava de óleo no ventilador. Você não estava. Era só botar óleo. Mas já tem capeta no ventilador. O ventilador devia estar assim, pelo amor de Deus, não. Amado, taca fogo no ventilador. Tacaram fogo no ventilador. Seja franco comigo. O que é isso, amado? Amado, o negócio foi tão longe que queimaram até a cueca de um irmão. Esse demônio é muito sujo, estava se escondendo atrás de uma freada, né? Olha, não é brincadeira não. Sapato de salto alto da irmã. Tem demônio usando salto alto, mano. E só quer salto acima de 15. Tô te falando. O ventilador fazendo nheque-nheque. Era só botar óleo no bicho. Ficaram na prova sem ventilador. Ficaram na prova agora sem ventilador. Sabe o que é isso? Mas estou falando, olha o que a Bíblia diz. Quando o espírito imundo tem saído do homem. Onde é que o diabo vai habitar? Onde é que ele quer habitar? Em um corpo. Em um homem. Entenda isso, é inteligência espiritual, irmão. Quando entrar na tua casa, vai falar: o ventilador não tem não, mano. O diabo não quer meu ventilador, ele quer eu. Mas aqui ele não pode tocar. Ah, mas o diabo vai andar no armário, em nome de Jesus. Preste atenção nisso, use a sua inteligência espiritual. Não seja um fanático religioso, uma pessoa que não tem inteligência, que não sabe o que fala, que não sabe qualquer balabalá ilude a pessoa. Aí a Bíblia diz assim: quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. A Bíblia fala da nossa vida, o nosso homem espiritual, de nós como uma casa. Não é a tua casa, é você. Amém, irmão? Está claro para você isso? Ele diz: quando eu saio, o demônio diz, ele anda por lugares áridos, não achando repouso. Ele diz: vou voltar para a casa de onde eu saí. Nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo, nós somos uma casa espiritual. Olha o que ele diz: eu vou voltar para a casa de onde saí. E voltando, acha o que, igreja? Desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, o que, igreja? Piores. Diga de novo. Piores. Assim acontecerá
a essa geração má. Preste atenção em mim, eu vou acabar aqui, amado. Tem pessoa que vem para a igreja, agora eu vou fazer igual aqueles radialistas, falando bem rapidinho, senão antes vai me cortar. Eu não quero ser cortado, chega de ser cortado na minha vida, amado, em nome de Jesus. Mas preste atenção agora nessa palavra rápida, igual aqueles caras que vai pregando, você consegue compreender o que eu estou falando? É assim que você vai numa igreja, às vezes a pessoa começa a falar e você não consegue entender. Não é verdade? A pessoa está dando glória a Deus, aleluia. Tem vezes que você fica louco, você não consegue entender. Mas preste atenção no que eu vou te falar. O diabo, ele quer você. É você que ele quer. Aí quando você vem para a igreja, para a sua igreja, aonde você está, e Deus te liberta naquele lugar, aí o demônio sai. Aí ele diz o seguinte: eu saí, mas vou voltar. Ele não quer perder. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele arruma tudo, ele tira todas essas mazelas, ele vai limpando, ele bota a casa limpinha. Tem pessoas que recebem essa libertação, que tem a sua casa varrida e adornada, mas não permite que o Senhor continue nela. Entenda bem, sua casa espiritual nunca fica vazia. Ou ela será ocupada por Deus ou pelos demônios. Inconscientemente, você querendo ou não, involuntariamente você pedindo ou não, ou a sua casa vai ser ocupada por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, ou a sua casa será ocupada por demônios. Pastor, mas eu sempre acreditei em Deus, por isso que a minha casa sempre foi nada. A Bíblia diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto nós não aceitamos Jesus, não andamos segundo a sua palavra, nós somos criaturas de Deus. Ele nos ama não, mas ele só pode habitar no coração daquele que obedece a ele, de verdade, de fato. Por isso a Bíblia diz: quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, não encontrando repouso, ele diz: vou voltar. Aí tem pessoas que vêm para a igreja, recebem a vitória, mas não assumem o compromisso com Deus. A sua casa está limpa, está adornada, mas está vazia. Aí o demônio volta e é o estado daquele homem e daquela mulher 7 vezes pior. Amado, Sansão colheu a morte porque foi desobediente ao Senhor. A casa de Sansão ficou vazia. E quando o diabo, os filisteus perceberam isso, pegaram ele, arrancaram os seus olhos. O que acontece com a pessoa que fica sem visão espiritual? A pessoa que cai na fé, fica cega. Pegaram Sansão, levaram com uma moeda, quer dizer, moeram Sansão. É isso que Satanás faz com as pessoas. Pegaram Sansão e Sansão virou escárnio para os homens. Olha, a Bíblia diz que se o sal for insípido, para nada mais serve, senão após ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu pergunto: é isso que você quer? Você quer continuar sendo pisado? Você quer continuar sendo motivo de escárnio diante dos homens? Jesus essa noite dá a opção, você pode escolher, amado, ou você assume um compromisso com Ele, e a sua casa vai ser habitada perpetuamente pelo Espírito Santo, ou o diabo vai conseguir fazer algo, usar as pessoas para poder te enfraquecer e tocar na sua vida. Amado, a minha vida foi muitas vezes tocada por Satanás, mas um dia eu disse: eu cansei de ser capacho do diabo, eu agora quero ser vaso do Espírito Santo. Eu pergunto para você: você quer ser vaso ou quer ser capacho? Você quer ser usado por Deus ou quer ser usado pelo inimigo? Essa noite reflita sobre isso, use a sua inteligência espiritual e decida-se em assumir um compromisso com Deus. Decida-se em obedecer às suas palavras, e você vai colher tudo que Deus tem para você. Diga graças a Deus e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.